Perfeito, então vamos lá. Eu não sei se iniciou a gravação já. Iniciamos? Não, então pode iniciar ali, por favor. Tá, vamos lá. Tudo bem, Anderson? Sim, senhor. Bom dia. Bom dia. Tá, o nome completo do senhor qual que é, por favor? Anderson Gomes dos Santos. Tá, Anderson, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão do Tribunal do Júri, tá certo? Sim, senhor. E faremos aqui seu interrogatório. Sim, senhor. Tá, o seu atual endereço qual que é, por favor, Anderson? Barão do Rio Branco é o endereço atual. Isso, tô hoje, em preso. verdade, o senhor está preso, né? Tô preso. Tá, perfeito. Mas se em liberdade estiver daqui para frente, né? Se o senhor foi solto hoje, por exemplo, eu acho o senhor onde daí? Então, daí fica desajeitado eu voltar pro mesmo lugar, porque, né, por causa da situação, né? Daí. Não sabe dizer então se. Daí eu ou vou morar perto dos conhecidos meu nos Machado, ou não sei, ainda não sei, né? Tá, entendi, não tem problema. Mas o último endereço do senhor é qual que era? O Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco? O número? 385 lá. Tá, aqui em Curitiba? Curitiba. O bairro? Centro. Centro, tá Na ótimo. Rua da Câmara ali, da Câmara Municipal. Tá, perfeito. A sua profissão qual que é, Anderson? Sou cabeleireiro. Tá, a renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganhava em média quando estava solto? Então, eu sou cabeleireiro, mas aí nos últimos tempos eu mexia com peruca, né? Eu comprava o cabelo, tecia o cabelo, Tá. né? Mas isso é vinculado à minha profissão, né? Certo. Daí, Mas em média com essa atividade, né, de cabeleireiro, então, fazendo peruca, o senhor ganhava quanto em média por mês? o cabeleireiro, de 2000 a 3, às vezes um pouco mais, um pouco menos, não tem um... Tá, mas assim, no total, né, com todas as atividades que o senhor desenvolvia ali, relacionadas ou não, né, à sua profissão, qual que era a sua média, a renda mensal ali? Uns 3 mil mês. Tá, perfeito. O senhor chegou a frequentar a escola, Anderson? Na verdade, eu, quando mais novo, sim, né? Agora, onde eu tô, eu estudo, né? Quando mais novo, né? Mais não... Tá, e tá em que série hoje? Daí lá, ensino fundamental fazendo, né? Fundamental? Onde eu tô agora. Tá com que idade hoje? 45, fazer 46 daqui a uns meses. Tá, ler e escrever, o senhor sabe, Anderson? Perfeitamente. Tá ótimo. Problema de saúde, o senhor tem? Não. Fora esse processo aqui, tem ou teve outros? Não, eu nunca tive nada envolvido com a lei. Fora esse aí, tem a máquina do falecido, né? Que daí recorreu sobre mim essas máquinas, dizendo que era minha, mas não... Tá, que seria exploração de jogo de azar, é isso? É. Tá, e foi aqui em Curitiba ou não? Curitiba. Tá, é que eu percebi aqui que tem uma ação penal que tramitou em São José dos Pinhais, a primeira vara. É máquina, era dele, é máquina, né? Tá, entendi, tem uma transação penal, aí depois teve uma outra situação aqui em Curitiba, pelo que eu observo, no 8º Juizado Especial Criminal também, contravenção penal, jogo de azar também, né? As duas são se refere à mesma situação, isso? São fatos diferentes, mas no mesmo contexto, isso? Aí tem uma terceira anotação também, por exploração de jogo de azar, né? Tudo né? Tá, fora, ao todo são 1, 2, 3, 4... 4, aí tem a ação penal aqui por homicídio, e tem mais alguma coisa, você se recorde? Não, nunca tive nada, nenhum problema com a lei. Tá, o senhor não é daqui de Curitiba, né? Não, sou de Ponta Grossa, moro aqui há 13 anos fixo, mas desde 2005 moro aqui, mais fixo há 13 anos. Tá, em algum momento o senhor residiu em outro estado? Sim. Tá, qual estado? BH, daí... Minas Gerais, é isso? Minas Gerais. Por quanto tempo que o senhor ficou lá? 2 anos, eu trabalhava numa escola de cabeleireiro lá na Bom Pastor, 2 anos e 3 meses era o contrato, né? Na verdade, quando eu vim morar em Curitiba, na época eu já vim... Tá, né? mas lá em Minas Gerais, ou em algum outro estado que não tenha sido Paraná, o senhor teve problema com a polícia? Não, nunca tive nada. Tá, se eu pesquisar seu histórico lá em Minas Gerais, também não vai aparecer nada. Não vai aparecer nada, pode pesquisar, não aparece nada. Tudo bem, então. Anderson, vamos em frente aqui. O senhor tem conhecimento da acusação? Sim, sei. Estou sendo acusado. Tá, o senhor conversou também com o defensor público? Sim. Já foi atendido pela Defensoria Pública? Sim. Perfeito. Então, a partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, o senhor não vai ser prejudicado. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. Né? E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão. Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Alguma dúvida? Não, tá perfeitamente. Tá, vamos lá então. O senhor quer responder as perguntas ou não? Quer ficar em silêncio? A orientação que foi dada pelo defensor público, o senhor responde as perguntas que eu fizer e dos jurados, né? E não sei se ele vai fazer alguma, não responda no Ministério Público Assistência. Aí fica a seu critério.
O senhor quer responder de acordo com a orientação, não quer responder ninguém, quer responder a todos, fica a seu critério. O senhor foi perguntando, se eu entender, eu falo, né? Pode ser? Sem problemas. Né? Eu faço a pergunta, se o senhor entender que não é caso de responder alguma pergunta, pode então validamente fazer exercício de direito ao silêncio, tá bom? Sim, senhor. Então a pergunta que se faz nisso aqui é bem simples. Consta que no dia 12 de julho de 2019, por volta das 6h30 da manhã, nas dependências do apartamento número 1, que ficava localizado na Alameda Dr. Muricy, número 1019, centro, aqui em Curitiba, o senhor Anderson Gomes dos Santos teria matado a vítima Jomaria Ademir de Matos, né, e segundo consta aqui, utilizou para tanto um objeto contundente, que segundo disse o Ministério Público, pelo menos lá quando ofereceu a denúncia, seria uma pedra, né, de acordo com o que o senhor teria dito na delegacia em interrogatório. Basicamente o que se tem aqui é acusação de homicídio. Né, tem aqui a qualificadora da motivação torpe, porque, segundo diz o Ministério Público, também a vítima disse que ia registrar um boletim de ocorrência em desfavor do senhor. Também tem aqui o emprego do meio cruel, né, por ter utilizado uma pedra, que segundo o Ministério Público aqui foi desferida com golpes na cabeça, que causou então sofrimento aqui para a vítima, e por fim também um crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, né, porque segundo também diz a Promotoria de Justiça, ela estava deitada em sua cama, a vítima, né, de cabeça coberta, o que dificultou então a chance de reação em defesa dela. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Então, houve essa morte houve mesmo, né? Só que eu não sou culpado, né? E estive lá, né? Ali eu frequentava ali, né? Esses dias aí, fazia algum tempo que eu não ia ali. Eu fui naquele dia específico ali a pedido dele. Tá, vamos tentar organizar aqui o raciocínio. Veja, João Maria Ademir de Matos, quem que é essa pessoa que é vítima? Então, a gente conhece ele, todo mundo conhece ele por Ademir, né? Tá. João Maria é o nome dele, mas a gente se chamava de Ademir. Okay. Ele era o dono lá do lugar, né? Tá, morava na frente. Qual lugar? Era dele estabelecimento, casa jogo lá. Era baralho na frente e máquina atrás, né? Tá, ele tinha então um local em que as pessoas iam para jogar baralho, também máquina. Era o comércio dele, era, né? Tá, tudo bem. E aí o senhor conheceu ele nessa circunstância, porque frequentava o local ou não? Não, já conheci ele antes. Ali, ele sempre mexeu. Mas unicamente desta vez era só ele tinha parceria, sócios, né? Tá, esse fato aconteceu aqui em julho de 2019, dia 12 de julho. 12 de julho de 2019. Há quanto tempo que o senhor já conhecia o Ademir? Desde 2000 e... logo depois que ele saiu da Garcia, né? Que ele trabalhava na empresa Garcia, desde 2005, 2000... Não, faz algum tempo. Já fazia então 2005, mais 10 anos, 15 anos, 14 anos. Bem mais que isso, né? Tá, então tudo bem. O irmão dele era vivo ainda, né? Tá, tudo bem. Mais, né? E que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ele? Vocês eram amigos? Amigos. Relação profissional? Eram amigos? Não, amigos no profissional não, porque... Amigos, né? Sim, a gente vai num lugar, tem pessoas... Entre você conheceu ele como? Conheci no estabelecimento, né? Não ali, em outros, né? Que na época era na Rui Barbosa, uns anos atrás. E era também comércio dele, estabelecimento dele? Conheceu no ambiente mesmo. Tá, e o senhor ia nesse local para jogar, isso? Sim, mas... Perfeito, então vamos lá, deixar bem objetivo aqui nas conversas. Então, cerca de 14 anos que o senhor conhecia ele, conheceu porque ele explorava esse tipo de jogo e o senhor frequentava, perfeito. Tá, vamos lá então. Aí voltando aqui pro dia do fato, né? Aí o senhor disse que foi até o local, é isso? Sim. Daí igual assim... muito cedo, mas assim, 6 horas da manhã o dia já gira, né? E eu tenho uns compromissos, saio cedo e lá era 24 horas. Não só lá, os outros lugares também, tinha outros lugares, né? E ali, ia nos outros lugares, e assim, não especificamente para jogar. Em clube, a gente vai lá, toma um café, bate papo, é um relacionamento, igual num time, num negócio de futebol, numa igreja, é um âmbito, relação, né? Só que daí já é ali não é pessoas tão boas assim que frequentam, né? No lugar, né? Daí assim, mas é um lugar de relacionamento, né? Tá, não, eu entendi. As pessoas que frequentam acabam se conhecendo porque repetidamente vão lá para jogar, certo? E aí, na sua avaliação, pelo menos as pessoas que frequentavam lá não eram pessoas que só classifica como boas, é isso? É ambiente de jogo, né? Igual assim, a gente erra por achar que sabe tudo, né?
muitas vezes falaram, ó, cara, aí não é lugar de ir, sei que você faz aí, a gente sempre acha que tá certo. Até o ponto das coisas se complicar. Entendeu? Tá, tudo bem, mas aí nesse dia o senhor foi até lá fazer o quê? Não, sempre ia lá. Chegava lá, tomava café, ia embora. Daí naquele dia, aquele dia específico lá, ele estava com umas negociações lá, que não estava muito satisfeito com o negócio lá. Não sei bem o que era. Tinha umas negociações lá que ele estava estressado. Ele falou que tinha passado acordado e tinha dormido pouco tempo, parece que foi dormir às 2 da manhã, 3 da manhã, né, e acordou porque ele tinha marcado comigo e ele saía todo dia antes das 7, que ele tinha um lugar que ele... Era o escritório, ele trabalhava lá, né? Todo dia antes das 7 ele saía, né? Daí, para falar com ele tinha que ser nesse horário, daí 6h30 às 7 ou depois às 3, né? Que daí, como se fosse a polícia lá no meio do dia lá, ele não tava lá, né? Outras pessoas respondiam pela máquina, assim, né? Ele saía cedo e voltava depois às 3, né? Tá, tudo bem. Aí o senhor foi lá fazer o quê? Marcou com ele? Que o senhor Sim, disse? não, eu frequentemente ia lá, né? Daí, o portão, esse portão que entra pro apartamento dele... Não, tudo bem, mas veja, a pergunta que eu fiz antes, né? O senhor disse, tudo bem, eu sempre ia lá. Mas nesse dia em específico, o senhor foi lá porque sempre ia fazer o quê? Tomar café, jogar? Não, é um clube, daí assim, tem esse portão e o outro. Quando a gente atravessa a rua, sai bem na frente do portão dele, ele me chamou, eu ia entrar pelo outro portão, entendeu? Tem 2 entradas, essa entrada e a de baixo. Daí ele me chamou, daí eu entrei por ali. Daí ele começou a jogar o vento, a falar que se eu sabia de negócios lá, como de fato eu não sabia mesmo, que ali fazia alguns dias que eu não ia, vi ele na rua, mas fazia alguns dias que eu não ia ali. E ali naqueles dias ali, a polícia estava batendo ali todos os dias, né? Não sei se aparece isso, mas todos os dias a polícia estava batendo ali. Daí ele estava num extremamente nervoso, estava tendo prejuízo. Tinha perdido máquina, tinha coisa que... E ele achava que alguém que estava assim, delatando, né? De fato né? Mas assim... tinha... né? Tá, tudo bem, mas vamos lá, Anderson. O senhor foi até o local, explicou que tinha 2 entradas, eu não entendi muito bem, aí o senhor disse que ele questionou o senhor... Sim, daí eu fui lá. E esse dia foi o dia da morte dele, né? É verídico, depois, né? Quando eu saí de lá, né? Ele se alterou, começou a falar lá. Daí eu falei, ó, cara, você... Ele era muito seguro, só que alguma situação era aberto. Tinha uns negócios atrapalhados dele lá, de carro, de coisa arada com pessoas lá, dinheiro com pessoas lá, né? E daí, né... Queria que eu falasse uma coisa que eu nem sabia, negócio dele, né? Daí ele se alterou lá, porque daí eu chamei ele de burro, né? Ele se alterou, nesse tempo ele pegou uma faca assim, daí eu tava sentado, peguei tinha um negócio, ele joguei e saí. Daí nesse fato que estão dizendo que eu matei ele, né? Tá, mas nesse fato o que? Ele pegou uma faca? Não, ele pegou a faca, daí pegou a faca. No impulso, peguei o negócio, joguei nele e saí. Isso que eu falei no homicídio lá, daí... Estão unindo uma coisa com outra, dizendo que eu matei o cara. Tá, mas jogou o quê? Eu não sei o que o objeto quer lá. Eu não peguei da estante e joguei nele lá. Mas daí estão falando que eu falei que peguei uma pedra, que não. Entendeu? Tá, mas então a sua, entre aspas, participação nesse fato foi que o senhor foi um dia pela manhã, como sempre ia. Frequentava ali. Tá, não, entendi, mas daí ele disse para o senhor, questionou o senhor a respeito de um negócio, o senhor não explicou que negócio que era esse, por que questionou o senhor? Na verdade é o seguinte, ele sempre achava que a gente sabia das coisas, que como é um clube, é buchicho. Daí ele achava que eu sabia de alguma coisa e coisa que eu não sabia. Aqueles dias ali, eu sempre frequentava ali, chegava ali cedo ali, mas aqueles dias ali, eu não estava indo naqueles dias ali, né? Que não estava indo, né? Daí, aqueles dias, eu não sabia mesmo de nada que estava ocorrendo ali. Via falar que o comentário ia nos outros clubes de negócio, né? Mas via falar, não sei o que ocorria. Vamos lá, antes de deixar aqui a nossa conversa, mas se o senhor não quiser responder, não tem problema nenhum, você pode ficar em silêncio.
É que o senhor está falando há um tempo sobre negócio e até agora pelo menos não disse o que é. Não, porque... Né? Calma, antes, eu vou fazer a pergunta e depois o senhor me responde se assim entender. O senhor disse que chegou de manhã, como sempre fazia, né, no local, e ele foi questionar o senhor a respeito dos negócios. Questionar o senhor de que negócio e por quê? O que o senhor tem a ver com isso? O que era? Então, ele mexia com os negócios dele lá, ele emprestava dinheiro, fazia uns negócios dele lá. Daí ele sempre queria saber de pessoas, tal pessoa, eu não tenho nada a ver, né, com o negócio dele, entendeu? Porque na hora de fazer negócio, não me chamou, daí não entendeu? Daí essa situação, daí ele se alterou, porque segundo ele sempre... Antes de chegar nessa parte que ele pegou a faca, de novo, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Ele foi questionar, ele tinha negócio com as pessoas, emprestava dinheiro com o senhor disse. Ele fazia os negócios dele. E aí ele foi questionar o senhor por quê? Porque o senhor devia para ele? Porque o senhor teria... Eu não tinha nenhum negócio com ele. Fala aí nos autos, que daí eu fiquei a par, que daí eu tava na rua depois e fiquei a par, né? Que uma pessoa falou que eu tinha pego 20 mil reais com ele, coisa que não tá certo, não é, entendeu? Aí, se de repente falasse 1.000 ou 500, aí até cabia. 20 mil reais, entendeu? Porque não é assim, 20 mil reais, entendeu? Não tinha nenhum negócio com ele. Daí, tá aí no alto aí que eu peguei, que eu tinha com ele, não tinha nenhum negócio. Daí também fala que era meu clube, fala que entendeu? Umas acusações meio que não... Mas nesse dia em específico ele questionou o senhor por quê? Porque é a tal da fofoca, em clube rola fofoca, todo mundo ouve e conversa. Só que, ouvindo ou não ouvindo, não tem nada a ver, entendeu? Falei, não tem nada a ver com teus negócios. Daí ele se alterou, né? Se alterou e... porque você sabe, e se alterou. Daí... Ele se alterou, pegou a faca, daí eu peguei, tinha um móvel dele, peguei, joguei e saí. Nesse intuito estão dizendo que eu matei ele. Mas não, eu saí e ele estava vivo. Só que daí durante o dia, daí eu fui lá 10h30 lá embaixo, onde ele fica, ele não estava. Daí voltei lá, ninguém sabia dele, disse que ele tinha saído e não tinha visto ele voltar, ninguém sabia dele. Tá. Daí foi aberto, falei, vamos abrir a porta, e no que a gente abriu a porta, ele estava lá. Né? Daí estava lá com outra roupa, que a roupa dele, que ele estava na cadeira, e ele estava com roupa normal de casa e estava deitado na cama. Daí tinha uma peça íntima em cima dele, entendeu? Daí estou sendo acusado dessa situação, né? Em relação, o senhor disse que ele pegou uma faca e o senhor pegou um objeto e atacou nele, atirou nele? Não, assim, ele se alterou, né? Se alterou e ele pegou a faca assim, daí eu tinha o objeto dele em cima do televisor. A gente estava sentado no televisor, assim, peguei e joguei e saí. Só que isso não matou ele. Daí, através disso, estou sendo... Eu entendi, mas vamos com calma de novo aqui, Anderson. Que objeto que era esse? Não sei, senhor. Não era nada pesado, né? Era uma pedra? Não, aí tá com a pedra, mas não era. Tá, e aí o senhor atirou, atacou nele, né? Acertou ele onde? Não vi, na real. Joguei e levantei. Daí levantei para ver se ele tá... né? Mas ele caiu com esse objeto que o senhor atirou? Que daí depois eu saí lá na rua lá e deu pra ver ele, né? Deu pra ver ele, né? Tá, mas afinal ele caiu, ele ficou... Não, ele ficou lá, né? E o senhor não sabe dizer em que local que acertou daí? Não. Tá, quando isso aconteceu, os dois estavam sentados? Sim, nós dois sentados. Tá, e o que era? Um sofá, uma mesa? Não, que assim, lá tem entrada, daí tem a cozinha, quarto aqui, a sala e quarto aqui. Daí eu sentei na cadeira, é costume, a televisão, sentei na cadeira e ele sentado do lado, entendeu? Tava sentado. Daí depois a hora que eu voltei lá, ele já tava em outro lugar. Daí não, entendeu? Alguém, entendeu? Já tava lá com a cabeça pra cabeceira da cama lá e... Tá. Essa sua
essa narrativa do senhor aqui aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Na verdade eu saí de casa umas 6h15, 6h20, esse horário, que daí eu morava na Comedora Macedo, que é umas 7h04 dali. É 15 minutos, é 6h30. 6h30 vindo para as 7. Tá, e aí depois disso, o que aconteceu? O senhor foi embora ou ficou por ali? Então, daí, aquela situação me tirou a minha tranquilidade. E daí, eu tinha uns compromissos, tinha que trabalhar, acabei não indo. Voltei em casa, fui em casa, daí nem fui trabalhar, daí voltei mais tarde lá. Tá, mas voltou em que horário? Eu voltei lá, por 2 vezes voltei lá, acho que próximo das 10 da manhã. Daí fui lá embaixo, onde, entre aspas, o escritório que ele trabalhava, e daí voltei de volta, ele não estava, voltei de volta, ninguém sabia dele. Daí depois do almoço, que eu falei, vamos abrir a porta, que ele não atende telefone, né? Vamos abrir, daí ele daí ninguém queria abrir. Falei, não, eu me responsabilizo, que de fato foi, né? Ninguém queria abrir, mexer lá. Eu falei, gente, vamos abrir, porque ele, nesse ponto, ele sempre foi aberto. Ele falou, se não sabia de mim, ou eu tô lá embaixo, que é num prédio que ele ficava, ou ali. Tá, vamos lá, Anderson, de novo. A pergunta que eu fiz foi outra. O senhor disse que chegou ali 6h15, 6h30. Vamos botar aqui entre 6... entre 6h30 e 6h40. Eu vou explicar uma coisa para o senhor. Eu entendo que o senhor, né, às vezes pode ficar um pouco aflito, querer responder, mas da maneira como a gente está conversando, a gente não vai conseguir se entender. Né? Então a gente tem que combinar o seguinte: eu faço a pergunta, a hora que eu terminar a pergunta, aí eu fico em silêncio e peço para o senhor responder se assim entender. Tá bom. Porque, né, já a 3ª ou 4ª vez que eu tento fazer pergunta, o senhor me interrompe e a gente não consegue se entender e não chega a lugar algum. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vou repetir aqui. O senhor disse então que chegou ali por volta das... botar aqui então 6h30, primeira vez, e aconteceu esse episódio que o senhor contou, que ele foi questionar o senhor e o senhor está com um objeto que não sabe qual que é, e o senhor foi embora. Eu perguntei para o senhor quando é que o senhor voltou, em que horário? O senhor disse que foi trabalhar e voltou por volta das 2 da tarde a primeira vez, é isso? Sim ou não? Não, voltei às 10h30. 10h30 da manhã, 10h30 tá? da manhã, 9h30, 10h30. Voltei 2 vezes. Né? Tá, tudo bem. A primeira foi 9h30, 10h30, aí o senhor chegou lá e não encontrou ele? Não. Na casa? Daí não fui na casa, já estava fechado o portão, daí, que é normal, ele saía e fechava, estava fechado o portão, no clube em si, entendeu? Tá, que era no mesmo local que o senhor tinha ido, 6h30? Eu fui no espaço casa dele, o clube é vinculado, só que ele sai e fecha. Tá, tudo bem, aí o senhor não encontrou, ele estava trancado, 10h30. Depois disso, o senhor retornou em que horário? Fui mais umas 2 vezes lá. E daí na última que foi aberto, depois da 1h30. Essas 2 vezes que o senhor foi em qual horário? 1h e pouquinho depois, meio 10h30, depois próximo meio-dia, depois na 3ª vez que foi aberto. Tá, e a 3ª vez em que horário que era? Era mais de 1 hora. De 1 da tarde? Era mais de 1 hora. Tá, e por que é que o senhor retornou tantas vezes, ou seja, 1, 2, 3... 4 vezes até chegar efetivamente a abrir o imóvel? Sim, porque daí não se via ele, entendeu? Não se via ele. Daí não se via ele. Tá, mas e qual que foi a preocupação do senhor? Não exatamente uma preocupação. Ele era pontual. Se ele marcasse naquele horário, ele era pontual. E era interesse dele, entendeu? Era interesse dele, né? Daí não apareceu, daí que eu, depois da 1 hora que eu falei, vamos abrir para ver aí, né? Daí o pessoal não queria abrir, né? Não me lembro se foi o Maurício quem falou, não vamos mexer aí, né? O cara não dá aí, daí, só que se não abrisse naquele horário ia demorar para ver ele, né? Daí que... Tá, entendi. Anderson, fora hoje, o senhor foi ouvido quantas vezes a respeito desse mesmo fato aqui? Então, não homicídio, foi aqui é a primeira vez. Aqui. Vamos lá, o senhor foi ouvido uma vez a questão de homicídios? Não, foi 3 vezes. 3 vezes homicídios? Esse negócio foi no dia 12, daí eu liguei à tarde, eles mandaram ele na segunda-feira, dia 15. Fui na segunda-feira, daí fui embora, me ligaram de volta uns 10 dias, fui, daí o último dia que eu fui, que daí eu já fiquei preso 38 dias depois do ocorrido. Tá. O senhor foi ouvido 3 vezes na delegacia? 3 vezes.
Tá. Eles ligavam, intimavam e ia. Daí eu ligava várias pessoas, e daí para mim se encontrar na rua. Daí não tem problema, eu entendi. Né? A pergunta é só essa, quantas vezes? Nessas 3 oportunidades, o senhor foi formalmente interrogado, sentou, conversou com o delegado, tinha um escrivão? Não, o escrivão, Cleverson, na época. Daí por último, que daí foi a delegada. Tá, entendi. O que é que o senhor contou nessas oportunidades em que o senhor foi lá? Sim, que conhecia ele, que não tinha nada a ver com o ocorrido. Ou de maneira mais objetiva, tudo que o senhor me contou aqui hoje, o senhor contou para o delegado de polícia, para a delegada, enfim, para a equipe policial, quando foi interrogado ou não? Tem alguma diferença? Não. Não, que daí lá não é detalhado. A gente. Tá. Quem é que atendeu o senhor lá, o escrivão Cleverson? Quem mais? Cleverson. Sempre foi o Cleverson. Daí na última vez que daí tava a delegada. Daí ela falou que nem podia estar naquele horário ali, que ela tava com negócio médico, né, que ela tinha feito um negócio no nariz, né? Daí... Tá. E como é que foi essa conversa na delegacia lá? Então, ela chegou lá e falou, ó, sabemos que foi você, eu nem podia estar aqui, eu tenho pouco tempo, e você já confessou, já falou, né? Daí eu falei, não, senhora, não confessei nada, daí só que daí ela falou que não tinha tempo, e eu tinha que ir, marcou lá, eu já assinei, e lá não tinha, na delegacia já não tem muita opção, né? Tá. A conversa que o senhor teve lá, ou seja, esse interrogatório, foi semelhante ao que a gente tem aqui hoje, ou seja, fizeram perguntas para o senhor respondeu? Não, lá mais acusação, não tem essa, não é dialogado. Tá, assim, o tratamento que foi dispensado para o senhor lá? Lá é pressão lá, né? Tá, mas o senhor, o que é pressão? O que aconteceu? O que o senhor classifica como pressão na delegacia? Então, induzir a gente a falar um negócio que não fez, assim, policial armado, eu na verdade aos meus 45 anos nunca passei por isso, né? Daí já não tava nos dias bom, né? Pessoas atrás de mim, incômodo, né? Daí não tava num... Tá. Até quem me conhecia, hoje as coisas se esclareceu, mas até quem me conhecia, falando, né? Tá, ok. Eu tenho aqui um termo interrogatório, estão vendo 16.21 também, caso o jurado queira acompanhar. O que constou aqui nesse termo interrogatório, Anderson, é substancialmente diferente do que o senhor está me contando aqui hoje. Pelo menos em parte. Né? Diz aqui, o senhor contou que conheceu a vítima já há alguns anos, que eram amigos e tal. E disse o senhor aqui, na delegacia de polícia, que acabou emprestando dinheiro para a João Maria nesta aquisição da casa de jogos, sendo que o valor total aproximado seria R$16 mil, mais R$4 mil realizado em empréstimo bancário do interrogado a João Maria. Né? E aí segue dizendo aqui que o João Maria acabou emprestando dinheiro para outras pessoas e que tinha dívidas para pagar com o senhor. Né? Ou seja, pelo seu relato aqui, o senhor disse, você está me devendo, e ao invés de pagar, né, emprestou dinheiro para os outros. E aí segue dizendo que confiava nele e tal. E daí disse também o senhor que no dia foi até a residência dele, que quero crer esse local que o senhor apontou, que funcionava a residência também, né, em que se explorava jogos, e que tinha um combinado de resolver o problema do pagamento dos empréstimos. Daí o senhor encontrou ali a porta lateral aberta, por volta das 6h30, que o João Maria estava de pijama, né, que disse que não tinha como resolver a situação do empréstimo para o senhor e tal. E aí na sequência, enfim, depois que tentaram ali ajustar pagamento por outros meios, né, de outra forma, o senhor segue dizendo que deu negativo do pagamento de valor ao interrogado e voltou a deitar. Nesse momento o interrogado saiu e viu uma pedra do tamanho da mão do declarante, e como estava revoltado pelo negativo do pagamento, pegou essa pedra, retornou ao apartamento onde o João Maria estava deitado com a coberta na cabeça, e acabou batendo 2 vezes na cabeça do João Maria e saiu correndo. Né? O senhor entende que o que constou aqui no seu interrogatório, né, objetivamente é diferente do que o senhor conta aqui hoje? Entendo. Tá. O que é que houve aqui para constar essa versão aqui no interrogatório? Isso corresponde à verdade? Não corresponde? Isso que foi relatado aqui no interrogatório, na verdade o senhor não disse? Então, isso não é verdade, né?
não era pedra, entendeu? Não, assim, eu fui lá naquele dia lá, entendeu? Não era pedra, era um móvel dele lá que eu não tem dinheiro, eu não tenho nenhum negócio com ele. Aí tem testemunha que sabe disso, não tenho nenhum negócio com ele, né? Uhum. Nesse dia e nesse horário tinha mais alguém na casa? Não, ali era casa. Não. Ali era casa de jogos. Ali ele. Nesse momento não tinha mais ninguém? Não. Tá, ok, vamos lá. Alguém. O senhor disse que não tinha dívida, que não tinha nada com ele, né? Não. As pessoas que frequentavam o local ali conheciam o senhor também? Sabiam Sim. que ele tinha esses problemas com negócios, como o senhor disse, e que foi questionar o senhor, ou que houve algum problema por conta disso, apesar do senhor não todo dever mundo pra sabia ele? do negócio que ele fazia, né? Tá. As pessoas que foram ouvidas aqui como testemunhas, o senhor sabe quem são? A Nilza, Maurício, a Eliane, a Nilza, Maurício, daí o Roberto. Uhum. E as pessoas todas tinham conhecimento que o senhor frequentava o local, Sim, que ele tinha dívidas também, enfim, tinha negócios. Sim, de negócio. Algumas dessas pessoas estavam quando o senhor retornou à casa, já que às 6:30 da manhã não tinha ninguém? Não, tava no clube, depois que eu voltei lá, o Roberto não tava. Tava a Nilza, a Márcia, a Márcia tá testemunha também, acho que aí, a Márcia. Eu perguntei para o senhor qual era o tipo de relacionamento que o senhor tinha com ele, o senhor disse que era de amizade. Tá. Essa amizade era a ponto do senhor, por exemplo, ter acesso livre à casa, ao local de jogos? Não. Tá, eu pergunto... Não, ao local de jogo, sim. Ali é aberto 24 horas. A casa não. O local de jogo qualquer pessoa entra lá. Tá. Quem que é Daniela Renato Ribeiro dos Santos? Ela mora em cima. Tá. Ela mencionou aqui, declarou ter visto o réu em diversas oportunidades entrar sozinho na casa da vítima, fazendo uso de chaves. Não possuía a chave de lá. Não tinha acesso? Não. Nunca tive uso de chave lá e... Tem um vídeo que foi juntado numa câmera de segurança. O senhor teve acesso a esse vídeo? Então, eu vi no policial me mostrando no curral lá, né? Falei, não, eu mesmo, se eu sair de lá, né, só que só mostra eu saindo, não mostra entrando. Daí é o seguinte, né, isso que eu acho estranho, mostrar eu saindo, não mostrou entrando 15 minutos, 20 minutos antes ali, entendeu? Tá, mas tem um relatório de investigação aqui envolvendo 16.14, em que tem algumas imagens aqui. O senhor viu essas imagens, que são essas câmeras, né? Não, essa vi pessoa saindo do prédio lá. É só essa que eu sei. Daí entrando em casa, na minha casa. É só a que eu vi. Não sei se posso falar. Daí no momento que eu saí, caiu umas moedas, eu peguei, falaram que era chave, né? Mas era, né? Tá. Por fim, né, da sua narrativa aqui, o senhor disse que não matou a vítima. Não, eu não sou responsável por isso. Vou fazer a pergunta sim, e depois o senhor responde, tá certo? Se assim quiser, né? O senhor disse que não matou a vítima, enfim, que não é responsável aqui por esse homicídio que é retratado na acusação. Beleza, entendemos. Quem é que matou a vítima, o senhor sabe? Então, não sei. Não posso dizer que sei porque não sei, né? Eu não posso dizer que sei porque não sei, né? Tá. E aí o senhor entende então que a razão pela qual acusam o senhor é porque o senhor foi lá pela manhã conversar com ele, teve esse desentendimento. E aí dizem que o senhor matou essa pessoa, a vítima, aqui nesse momento, é isso? Todo mundo sabe que eu frequentava, ele sempre estava, né? Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer a respeito desse fato? Então, daí
A indagação é porque saiu cedo para esse fim, mas não, o pessoal de lá é que não sabe que é o meu costume, chego cedo, né? Sempre chegava cedo lá, não só nessa época, sempre, né? E eu não sou responsável pela situação e não tinha negócio com ele, não tinha nenhuma sociedade, não era minhas máquinas, respondi depois que eu estava preso, assinei lá uma multa lá do valor lá absurdo lá, porque como eu estava preso, assinei lá, né, mas não era minha, as máquinas, a testemunha sabe, não tinha nada a ver com o clube, e ele morreu, mas não sou responsável. Tá. Anderson, minha parte aqui eu não tenho mais perguntas, né? Conforme dito aqui, a orientação do defensor público, o senhor não responde as perguntas do Ministério Público e Assistência, e fica a seu critério. Se o senhor quiser, eu passo a palavra para ele, se o senhor dizer que não vai responder, não tem problema, eu passo direto ao defensor público. Aí fica a seu critério, né? O defensor público já orientou o senhor, se o doutor Luiz quiser fazer uma consideração, também fique à vontade. Se quiser que eu responda alguma coisa... Não, ele não vai responder, não vai responder só o senhor dos jurados. Tá ok, então de acordo, Anderson? Sim, senhor. Tá, então, Ministério Público e Assistência, deixa de fazer perguntas. Doutor Weasley, pela Defensoria Pública, o senhor tem perguntas? Não. Tá, jurados, alguma pergunta para o acusado? Ninguém? Tá ótimo, então a gente encerra. Ele pode finalizar, por favor? Jurados, conforme dito aqui, a gente encerra, faz a instrução, hoje um pouco mais curta, vamos dizer assim, tivemos só o interrogatório do acusado, a gente passa a segunda etapa do julgamento, podemos assim chamar, então faz debates. Aí de início o Ministério Público tem um prazo total à disposição de 1h30, Ministério Público e Assistência para que faça a exposição, prazo total à disposição para que faça aqui a exposição para os senhores e senhoras, em sequência depois a Defensoria Pública tem igual oportunidade no mesmo prazo. O promotor de justiça aqui me pediu 5 minutinhos para ele... uns 5 minutinhos, é isso? A gente suspende aqui então por 5 minutinhos, já retoma o julgamento, convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença. Senhor Anderson Gomes dos Santos, realizamos aqui o julgamento da acusação que foi veiculada contra o senhor, né? O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. O promotor de justiça e também o advogado da assistência fizeram a exposição do que entenderam devido aos jurados, e da mesma maneira também a Defensoria Pública assim fez a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença em que eu faço leitura. A leitura é de maneira resumida, um pouco extensa, mas que depois o senhor Anderson Gomes dos Santos terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira eu passo direto então ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, não absolver um acusado; a linha D, não reconhecer a qualificadora da motivação torpe; a linha E, reconhecer a qualificadora do emprego de meio cruel; e, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção à do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, senhor Anderson Gomes dos Santos, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º, todos aqui do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva, que já estava vigente, bem como também se ordena o início imediato do cumprimento da pena, porque o Conselho de Sentença, as decisões do Conselho de Sentença se revestem aqui de soberania. Eu dispenso a leitura integral dos demais itens. Curitiba, plenato do júri, dia 18 de maio de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma colocação, algum requerimento? Não, excelência. Ok. Doutor Valdomiro, pela assistência, alguma colocação? Não, obrigado, excelência. Tá, doutor Luiz, Defensoria Pública. Tá ótimo, então a gente já deixa consignado em ato que a Defensoria Pública interpôs recurso, e em sequência abrimos então prazo para oferecimento de razões. Bem, então agradecendo aqui a presença do Ministério Público, da assistência, Defensoria Pública, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial os jurados,
ao público que nos acompanha aqui presencialmente, também pela internet. Eu, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço